5. Pensamento acerca da abundância. Todo judeu é ensinado a dividir tudo o que ganha de forma tripartite. A. Aos 3 para viver. B. Aos 3 para reservar, investir. C. Aos 3 para fazer o bem. Um judeu sempre tem dinheiro guardado. E ainda que em tempos difíceis não consiga guardar um 3, o judeu, pelo menos, sempre vai guardar o suficiente ou o que ele puder guardar. O importante é ter a reserva e ter investimentos. Há 300 anos atrás, a Torá já ensinava a importância de poupar e investir. Para além disso, a acumulação de riquezas é vista como uma virtude, como uma bênção. Inclusive, a Torá descreve com muitos detalhes a riqueza dos patriarcas Avraham, Yitzhak, Yaakov, Abraão, Isaque e Jacó. A riqueza acumulada honestamente é sinal de grande esforço, habilidade e sucesso em ser sócio de Deus no processo criativo. O indivíduo rico não é aquele que tem muito dinheiro, mas é aquele que foi bem-sucedido em expressar a imagem e semelhança de Deus como Criador. Isto porque, se o homem participa do processo criativo e se o faz através de um trabalho ético e honesto, ele é abençoado com o resultado desse trabalho. O resultado desse trabalho é a riqueza, e sim, ela deve ser tratada como uma bênção, e por ser uma bênção, não deve ser desperdiçada. Em resumo, os judeus estão sempre cuidando com inteligência daquilo que têm em abundância. É importante esclarecer que a acumulação de riqueza não está relacionada com a mesquinhez. A Torá também ensina a doar. Há um dever de cuidar dos mais pobres, através de doações. A Torá ensina o mandamento da tzedaká, ou caridade. Não deves fechar a mão para seu irmão necessitado. Devarim 15, 7, 8. O papel do homem no mundo não é só trabalhar, criar, inovar, acumular riquezas, mas também cuidar do próximo mais necessitado. Inclusive, o maior nível de caridade judaica é achar um emprego para alguém. Ademais, os judeus têm uma fé muito interessante sobre compartilhamento, não somente em relação à doação de dinheiro em espécie, mas ao compartilhamento das coisas em geral. Por exemplo, se você encontrasse uma forma de ganhar muito dinheiro, você guardaria o segredo às 7 chaves, temendo que outra pessoa encontrasse e ganhasse mais do que você? Esse tipo de pensamento não é muito judaico. É como se você estivesse dizendo que você não vai compartilhar a sua ideia porque o mundo é escasso e que as coisas irão faltar porque não tem para todo mundo. Para um judeu, essa é uma negação de um princípio básico da fé judaica, que Deus é infinito e que, de acordo com a sua infinitude, a bondade, misericórdia e provisão dele também são infinitas. E que, se somos sócios de Deus na criação, como expliquei acima, a partir do momento que adotamos a posição de criadores, também podemos gerar infinitos e abundância. Reconhecer que tem para todo mundo é reconhecer a infinitude de Deus, e negar isso é o mesmo que negar que Deus é infinito. Isso se traduz em práticas do dia a dia. Um judeu tem o hábito de indicar o trabalho dos outros, falar bem de pessoas que conhece, vender produtos e serviços que nem são dele. Um judeu no mercado de trabalho não será aquele funcionário que retém ideias e informações. Pelo contrário, mesmo a ideia mais genial dele vai circular simplesmente pelo hábito de compartilhar. O judeu acredita no compartilhamento, não só dinheiro, mas também conhecimento, informação. Quanto mais você compartilhar o que faz bem, mais daquilo você terá. Isso é pensamento de abundância. 4. Um judeu nunca gasta tudo o que ele ganha. E, em hipótese alguma, um judeu gasta mais do que ele ganha. E isso inclui não estourar o cartão de crédito, não fazer excessivas compras parceladas, evitar comprar coisas que não se pode pagar à vista. Baal Shem Tov, um dos maiores rabinos de todos os tempos, também pregava o desapego às coisas materiais. O povo judeu sempre teve de se adaptar a diversas condições diferentes,
e passou por problemas vistos como sem solução. Por isso, a visão dos judeus em relação às coisas materiais é diferente. Ele ensinava algo que hoje poderia ser traduzido mais ou menos para: sempre pense se você realmente precisa daquela coisa antes de comprar. E só compre se depois de pensar mais de uma vez, você ainda achar que realmente precisa. 1. Os judeus criam seus filhos para serem pessoas preparadas para o sucesso. Primeiro ponto de tudo é que, em 5.000 anos de história, o povo judeu nunca soube o que é analfabetismo. Aos 13 anos, o adolescente é obrigado a ler um trecho da Torá, o livro sagrado, em público, em uma cerimônia chamada de Bar, ou Bat Mitzvah. Portanto, toda criança deve saber pelo menos uma língua escrita. Assim que começam a andar e falar, as crianças pequenas também começam a receber ensinamentos básicos sobre a vida, dentre os quais a importância da independência. As famílias judaicas têm em mente que as crianças terão sucesso na vida se acharem que podem fazer qualquer coisa. Nos restaurantes israelenses, por exemplo, é comum vermos crianças pequenas comendo bife por conta própria. E isso acontece porque as crianças podem fazer qualquer coisa por conta própria, assim que forem fisicamente capazes de fazer. Para se tornarem independentes, os esforços das crianças devem ser reconhecidos e apreciados. Se uma criança começou uma atividade, seus pais devem apoiá-la e encorajá-la. Se ele não for bom naquilo, os pais vão dizer Kol hashalot kashot, que significa todos os começos são difíceis, ou tudo é difícil antes de ser fácil. As famílias